Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do canal Quanta Pra Mim. Estou muito feliz em receber você aqui no nosso canal. Para você que não me conhece, meu nome é Wagner Oliveira, eu atuo aqui na Quanta como especialista em educação corporativa. Feliz demais em ter você aqui no nosso canal. Se já não é inscrito, já aproveite para se inscrever no canal. Assim você não perde nada, fica por dentro de todas as novidades. E no episódio de hoje nós temos um tema super importante, ainda mais nessa época, onde nós falamos tanto sobre imposto de renda. Então, tema de hoje, aportes IR e previdência privada. A especialista responde, gente, porque nas últimas semanas nós levantamos com o nosso público, participantes e não participantes, as principais dúvidas envolvendo esse tema, aportes, previdência e IR. E nós selecionamos aqui, muitas dessas perguntas para esclarecer todas as dúvidas de uma vez por todas. Então, para bater esse papo aqui com a gente, eu tenho a honra de receber ela, Maiara Santos, que atua aqui na Quanta, é uma Quanter. Ela é head de Gente, Cultura e Educação, especialista no tema, entende tudo sobre tributação, sobre IR, inclusive ministra um dos módulos no nosso treinamento de especialista justamente sobre isso, sobre incentivos fiscais. Quanto tempo mesmo de Quanta que eu já até perdi as contas? Olha, Vaguinho, esse ano a gente está caminhando para o 12º ano de Quanta. E Ei! eu completo 12 anos. Ah, que coisa boa, parabéns, parabéns. Muito obrigado por ter atendido aí o nosso convite para bater esse papo. Eu sei que a sua agenda é bem apertada, mas eu estou super otimista para bater esse papo contigo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer estar aqui. Então, quero te cumprimentar, né? E cumprimentar todos que estão nos assistindo. Ah, que isso. É um prazer tê-la aqui. E olha, recebemos muitas dúvidas, viu? Opa, vamos lá. Muitas dúvidas. Tá preparada aí? Acho que sim. Hein, produção? Tá preparada aí, produção? Vamos lá. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Olha só. Dúvidas que nós recebemos. Rolou até uma caixinha de perguntas aí e tal. Ai, que E bom. olha só o que o pessoal mandou aqui para nós, tá? Então, primeira pergunta para a gente começar, e você aí já pega o seu bloquinho de notas, né? Pega o seu bloquinho de notas, ou então no celular, para você anotar essas respostas. Isso vai ajudar demais a tua vida. Vamos pagar menos IR, tem jeito com Previdência. Mas vamos lá. A primeira pergunta é, todo plano de Previdência, olha que pergunta interessante nós recebemos. Todo plano de Previdência dá direito à dedução no imposto de renda? Olha, Wagner, essa é uma ótima pergunta, porque nem todo plano de previdência é possível, é dedutível, né, do imposto de renda. Então, existem alguns planos de previdência disponíveis no mercado, né? Então, ali a gente tem planos abertos, planos fechados, mas a modalidade dele, né, está relacionada à característica tributária. Logo, nós temos planos dedutíveis e planos não dedutíveis. Para encurtar a conversa, qual é o plano que não é dedutível? VGBL. Boa. Vida gerador de benefício livre. livre. Exato. Na verdade, o VGBL, né, ele é um seguro resgatável, né? Comercializado como previdência. Se não for VGBL, os demais são dedutíveis. Assim fica mais fácil de a gente decorar. O que tem aqui dentro desses demais? Aqui entram os planos instituídos, como o Precaver, Previcop, Coprev, do qual a Quanta administra. Entram os planos patrocinados. Entram os PGBLs, comercializados por bancos e seguradoras. E aqueles planos mais antigos, que hoje já nem são mais comercializados, né? Os antigos planos tradicionais. Portanto, VGBL não é dedutível do imposto de renda e os demais planos, PGBLs instituídos, patrocinados e tradicionais, são dedutíveis do imposto de renda. Muito bom, porque assim, é uma sopa de letrinhas, né? Exatamente. É uma sopa... Confunde, né? Confunde. Não é tudo igual, né, gente? Então, muito bacana. Inclusive, o VGBL é lançado no IR até em outro lugar, não é nem pagamentos Isso. efetuados, é bens e direitos, né? Muito bom. Por quê? Isso acontece porque a modalidade, a forma de tributação do VGBL é sobre o ganho de capital. Então, a Receita precisa saber quanto que o meu saldo está variando de um ano para o outro. Então, eu declaro o saldo e a partir do que ele está rendendo é que eu vou ser tributada lá no final. Ao passo que nos outros planos, eu informo o valor das minhas contribuições e não o saldo.
Porque são as contribuições que vão abater do meu imposto de renda. Bacana que a Mai já respondeu 2 perguntas em uma, viu, gente? Porque muita gente também pergunta, apesar de não termos recebido, muita gente pergunta, mas aonde eu declaro o meu saldo do plano Precaver, ou do Previcope, ou do Copre... Não declaro o saldo, gente, declaro o que tu contribuiu. O valor das contribuições realizadas naquele ano calendário. E no caso dos planos da Quanta, né, Vaguinho, vale a pena ressaltar que a gente declara não apenas o valor da contribuição mensal, mas também das coberturas, das proteções familiares que a gente tem dentro do plano. Perfeito. Adorei. A primeira já foi só para esquentar essa. Check. Agora vamos para a segunda. Vamos lá. Pergunta que recebemos: até quanto eu posso deduzir no IR com aportes na Previdência? Tem um percentual e quanto é o percentual? Quanto é? Bom, é possível eu abater os valores que eu coloco na minha Previdência da minha renda bruta anual no limite de 12%. O que entra nesses 12%? Não só os aportes, viu, Wagner? Mas entram os aportes, as contribuições mensais, né? E o valor das proteções familiares. Isso. Né? Então, entra aqui todo mundo junto que compõe. Se eu estou contribuindo mensal ou esporadicamente, a gente chama também de aportes eventuais, né? Programados ou não, tudo isso entra aqui para a conta dos 12%. Então, quando a Quanta, por exemplo, emite o informe de rendimentos, todo esse valor está lá somado. Exatamente. Muito bom, muito bom! Então, sabemos que a Previdência Privada estabelece esse limite de 12%, não o VG, como já foi explicado aqui, né? E sobre o que exatamente são esses 12%? É outra pergunta que nós recebemos, né? É sobre a renda bruta? É sobre o imposto? Sobre a renda líquida. Isso! Né? Essa é uma ótima pergunta, porque é aquele tipo de coisa que a gente que está aqui do lado de cá, como repete, fala muito sobre isso, parece que é algo óbvio, né? Mas em comunicação clara, o óbvio não existe. Então, vamos lá. Tudo que eu recebo ao longo do ano, ele compõe a minha renda bruta anual, ou seja, a minha renda antes de qualquer imposto a ser pago, né? Renda bruta anual. E é com base no valor da renda bruta anual, digamos que eu tenha uma ou mais fontes de renda, tudo isso vai se somar lá no momento da minha declaração. Com base nisso, eu calculo os 12%. E aí, esses 12%, eu vou chegar num valor. Se eu colocar todo esse recurso dentro da Previdência, eu posso atingir meu benefício máximo. E aí, Wagner, eu quero puxar um tema aqui que muita gente pergunta assim, muita gente afirma, aliás. Né? Então, quer dizer que se o limite é 12%, eu só devo colocar 12% na minha Previdência? Essa é boa, hein? Muita gente fala isso mesmo, né? Não, ali eu só vou botar 12%. Né? E é importante a gente desmistificar isso, por quê? Porque o 12%, ele existe para uma finalidade, que é um benefício fiscal. Mas isso não quer dizer que eu tenha que limitar o meu acúmulo de reserva para o futuro a 12%. Então, quer dizer que eu posso botar mais? Deve. Exatamente. Né? Porque tudo que eu coloco ali vai compor o meu saldo de previdência e vai estar lá me esperando no futuro para compor a minha renda. Né? Mas, para fins de incentivo fiscal, dedução fiscal, eu tenho um teto de 12%. Então, uma coisa é uma coisa. Outra coisa. E elas são completamente diferentes. Adorei. Portanto, não se limite aos 12%, porque 12% é o limite de dedução fiscal. Não o limite do que você não só pode, como deve contribuir no seu plano de previdência, viu? Tá aí, ó. Respondemos mais uma pergunta. A próxima, essa é boa. Eu acho que é a dúvida de muita gente mesmo. Se eu fizer um aporte agora, eu ainda consigo abater no IR desse ano? Puxa, não mais. Não mais. Não mais. Se eu fizer um aporte agora, esse aporte vai servir para a minha próxima declaração de imposto de renda, ou seja, aquela que eu vou fazer em 2026 referente a 2025. O que eu estou declarando agora diz respeito ao ano calendário do ano anterior. Perfeito. Né? Ao calendário do ano anterior. Então, tudo aquilo que eu contribuí de janeiro a dezembro de 2024, eu utilizo para fins de dedução na declaração de 2025. Muito bom. Tá vendo aí, ó? Fique ligado aí com os teus aportes, hein? Para você usufruir desse benefício no ano que vem.
Mais uma pergunta muito boa. Eu fiz aportes em um plano de previdência, mas eu não sou CLT, eu não sou um funcionário CLT. Eu posso deduzir no IR mesmo assim? Eu gostei dessa. Essa é boa, hein? Você que enviou, ó, um like para você, viu? Essa é muito boa, gostei. Excelente, excelente. Eu adorei essa pergunta. Bom, vamos lá. O que diz a legislação? Para você utilizar o benefício da dedução fiscal, você tem que estar em dia com as contribuições ao INSS. Logo, uma pessoa que não é CLT, ela, em tese, não contribui para o INSS de maneira regular, né? Isso porque quando você é CLT e você recebe lá o seu contra-cheque, né, o seu olerite, o desconto para o INSS ele já acontece de forma automática. É compulsório. Exatamente. Logo, se eu não sou CLT, eu posso fazer essa contribuição de maneira facultativa. Por meio de uma guia da Previdência Social, conhecida como GPS. Né? E se eu faço essa contribuição de maneira facultativa para a Previdência Oficial, aqui a gente, que é no Brasil o INSS, eu posso fazer a dedução da minha previdência complementar no meu imposto de renda. O que não pode fazer? Fazer a dedução sem estar em dia com as contribuições ao INSS. E aí, qual que é o risco? O risco é que esse participante caia na malha fina, por exemplo. Perfeito. Gente, tem que ter uma atenção com relação a isso. Porque não é o fato de você não ser CLT que te impede de usufruir do benefício de dedução fiscal. Você pode usufruir, mas como a Mai bem explicou, é importante você se atentar a essa contribuição do INSS. Você precisa ter também uma contribuição para o INSS no ano anterior, né? E eu diria assim, né? Vê se tu concorda comigo. O governo ele sabe que está em déficit em relação a algumas questões e benefícios estabelecidos até na própria Constituição, né? Então, quando você contribui com o plano de previdência, de certa forma, você alivia um pouquinho as costas, né? Exatamente. Não é diferente de outros incentivos que a gente tem, né? No imposto de renda. Por exemplo, a gente tem outros incentivos como despesas médicas. Isso. Né? Despesas com instrução. Né? Por que o governo faz isso? Porque se eu estou pagando uma escola para o meu filho de maneira particular, significa que eu estou desonerando o sistema público de educação. Então, o governo me deixa pagar menos imposto, ou seja, abater aquelas despesas na minha declaração de imposto de renda. A mesma coisa com despesas médicas e a mesma coisa com a previdência complementar. É mais ou menos, Wagner, como se o governo dissesse assim, olha, façam vocês o plano de previdência privada de vocês, porque eu não vou dar conta de aposentar todo mundo como gostaria, como deveria. Em troca, vocês me ajudam aqui no lado de cá, né? Para justamente a gente poder ter esse equilíbrio nas contas públicas, né? Porque senão todo mundo deixaria de pagar o INSS. E aí a gente não teria recurso, né? Hoje o que existe é um pacto entre gerações, né? A gente que é CLT e que, portanto, contribui de maneira compulsória, nós estamos hoje pagando a aposentadoria de quem já está aposentado, né? De quem já está recebendo. Então, esse ciclo precisa continuar para o equilíbrio de todo o sistema. Muito bom. Olha, adorei. E é uma pergunta interessante mesmo, né? Muito interessantíssima. Adorei essa pergunta. Obrigada, viu? Você que enviou essa pergunta. Muito boa. Vamos lá, vamos para a próxima? Bora. Tô adorando esse bate-papo. Acho que a gente vai ter que marcar outra, viu? Porque são tantas, Só né? chamar. Vamos ter que marcar outra. Vamos lá. Mais uma pergunta que nós recebemos aqui. Qual o melhor momento do ano para eu fazer aportes no meu plano de previdência visando a dedução fiscal? Muito boa pergunta também. Eu já ouvi, Wagner, muita gente dizendo assim, o melhor momento do ano é dezembro. É um perigo, né? Olha, pode ser. Por quê? O melhor momento do ano é quando te sobra dinheiro. É quando, de fato, tu tem um recurso destinado para a Previdência e você faz. Porque o que acontece? Digamos que ali em junho eu vou receber a minha antecipação do 13º. Né? Tradicionalmente, as empresas fazem essa antecipação no meio do ano, né? E aí, ao invés de eu aplicar na Previdência já, porque me sobrou. Não, vou deixar para dezembro, porque daí chega em dezembro, aí eu calculo direitinho. Só que, Wagner, qual é a chance desse dinheiro ainda estar na tua conta em dezembro? De junho a dezembro aconteceu muita coisa.
né? A chance é pequena, Brasil. É mínima, eu diria, né? Quase que, quase que nula. Quase que inexistente. Exato. Então, no meu entendimento, o melhor momento para você fazer um aporte é aquele momento em que você dispõe do recurso e faz. Boa. O melhor momento é o aporte Boa. feito, né? É claro que para algumas circunstâncias eu preciso saber quanto que eu vou contribuir e chega lá no final do ano eu fazer aquele complemento para atingir os 12%, os 12%. né? E aí, é claro, né, essa conta em dezembro ela acaba sendo mais fiel porque eu já tenho o histórico do ano inteiro. De qualquer forma, se você vai fazer esse aporte em dezembro, cuida para não fazer no último dia, nos últimos dias úteis ali, né? Porque existe a chance de, se você deixar para o último dia, não dar tempo de ser contabilizado, né? Porque existe ali um trâmite financeiro. Então, faz ali até o dia 28 para garantir, né? 29 no máximo, para garantir que o recurso entre e seja contabilizado no teu plano e sirva de aporte, né? Fique registrado lá para o teu abatimento do próximo ano. Muito bom. Eu adorei. E assim, eu diria que a gente tem que tomar cuidado com aquele hábito de procrastinar. Eu vou deixar lá, poxa, mas depois eu faço o cálculo ali, vai dar tudo certo. Aí chega lá na frente, tu já gastou o teu dinheiro, viajou, final de ano você vai dar presente para um, dar presente para outro. Aí viajou duas vezes, né? 2 vezes viajou. Não ter feito o aporte e viajou literalmente. Muito bom, obrigado também para você que mandou essa pergunta para nós, pergunta muito boa. Bom, essa aqui é uma pergunta mais técnica. Opa, vamos lá. Onde eu lanço a previdência? O que eu contribuí, né, no ano anterior, lá no programa da Receita Federal. Claro, essa pergunta provavelmente é alguém que não é um contador, né? Porque muita gente, né, conta com contador para fazer a sua declaração. Isso. Onde? Bom, muito bem. Para quem faz aí a sua própria declaração do imposto de renda, já deve ter percebido esse ano muitas facilidades, né? O sistema já está muito evoluído, já muitas coisas, muitas informações já se cruzando e praticamente você entra lá hoje e só confirma, né? As coisas que estão. Mas o lançamento ele acontece na aba Pagamentos Efetuados e lá em Pagamentos Efetuados você vai procurar o código 36 Previdência Complementar e aí lançar. O que eu lanço lá? Eu lanço os valores que eu contribuí ao longo do ano, sejam eles de contribuições mensais, aportes e proteção familiar, né? Bom, não tem erro. Você vai receber o informe de rendimentos da Quanta ou da sua entidade de previdência e lá vai estar bem direitinho o valor que precisa ser lançado. Vai colocar o CNPJ da fonte pagadora e indicar se essa previdência é a previdência do titular ou de um dependente. Então é isso. Muito simples. É muito simples. É simples. E não é um bicho de 7 cabeças, gente. Não é um bicho de 7 cabeças. Agora, importante mencionar, né, Mai, que estamos falando de alguém que está fazendo a declaração no modelo completo. Exato, exato. Antigamente, né, Wagner, as pessoas eram feitas pelo formulário, né? Então, você precisava escolher se você queria declarar pelo modelo simplificado ou pelo modelo completo. Isso. O que é um e o que é o outro? O modelo completo é para aquelas pessoas que têm 20% de despesas dedutíveis baseadas na sua renda bruta anual. Então, para quem consegue comprovar acima de 20%, o completo já é mais vantajoso, porque vai te dar ali mais descontos, né? Uma restituição maior, né? Se você não tem muitas despesas ao longo do ano, despesas dedutíveis, provavelmente o simplificado. Hoje em dia, o programa, na verdade, tu preenche tudo e o próprio programa vai te dizer qual é a modalidade mais vantajosa. Mas sim, né, o que tu falou tá corretíssimo. As despesas dedutíveis, elas só vão fazer jus, né? Ter impacto. Exatamente, quando você declara pelo modelo completo. Perfeito! Vencemos mais uma. Muito bom, gente. Ótimas as perguntas aqui, viu, que nós recebemos. Muito bom, muito bom. Vamos lá. E se eu tiver mais de um plano?
Eu tenho 2, ou eu tenho 3, ou eu tenho 4. Tem gente que é muito prevenido, né? Mas esse é bom, uma pessoa É um precavida. problema bom esse aí, né? Eu adoro problema assim. E se eu tenho mais de um plano, eu lanço tudo junto, lanço separado. Como é que funciona isso? Como é que faz, né? Bom, lança tudo separado por uma questão muito simples, porque eu preciso informar a fonte pagadora. Uhum. Então, eu preciso informar o CNPJ da instituição da qual eu tenho o plano e logo eu vou informar um por um. Exatamente. Não pode somar tudo, gente, e lançar, entendeu? Tem que lançar separadamente. Exatamente. Isso se refere a esse dependente, esse a esse é o titular. Titular, dependente, fonte pagadora A, fonte pagadora B. Uhum. Se for VGBL, vai lá para bens e direitos, né? Lá eu declaro o saldo, aqui eu declaro as contribuições, tudo isso. Como é que decora tudo isso? Não precisa. No próprio informe de rendimento já vem ali, né, descrito o local que você tem que lançar. Já traz o código já ali, traz, né? E já a aba. Traz, exatamente. Muito bom. Outra pergunta, e essa daqui também, ó, uma estrelinha para você, viu? Que mandou essa pergunta para nós. Como declarar aportes feitos no nome de um filho menor de idade? Muito boa pergunta, e essa pergunta, realmente ela merece uma estrelinha, Wagner, porque existe um detalhe importante que a gente vai falar aqui, principalmente para quem tem filho adolescente que está prestes ali a completar 16 anos, né? A gente já vai explicar por quê. Mas como é que eu lanço, então, os aportes feitos para um dependente menor de idade? Eu vou lançar exatamente no mesmo lugar. Pagamentos efetuados, código 36, CNPJ da fonte pagadora, valor que eu contribuí ao longo do ano, né? Então, não teve valor contribuído, mas teve aporte, lanço o valor do aporte. É o que vai estar ali no informe de rendimento, tal qual, né? Não tem diferença nenhuma. E ali eu vou informar, vai ter um bullet point ali para eu indicar se é do dependente ou se é do titular. Pronto, vou colocar ali dependente. Agora que vem uma informação importante, né, Wagner? Se o meu dependente menor de idade, ele completou 16 anos no ano calendário anterior, 16 anos eu já posso ter o quê? Uma carteira de trabalho. Exatamente. Né? Se eu posso ter uma carteira de trabalho, eu posso trabalhar, ele precisa também estar em dia com as contribuições ao INSS. Então, se eu lançar a previdência do meu dependente na minha declaração de imposto de renda e eu não fiz um recolhimento para ele junto ao INSS, eu vou cair na malha fina. Perfeito. Então, isso é muito importante, eu preciso estar muito atenta a esse detalhe, né? Se o meu dependente tiver mais de 16 ou completou 16 naquele ano calendário, para que eu tenha o benefício da dedução, ele precisa estar em dia com as contribuições ao INSS. Gente, isso é muito importante e é o meu caso. Né? Justo. É o meu caso. Eu tenho uma menina Passou de 16. Por isso, com a Thalita, né? Com a Thalita. A Thalitinha completou 16 anos no ano passado e eu já fiquei ligado. Opa, peraí, para eu aproveitar lá, né, o benefício de dedução fiscal no plano dela da Quanta em 2025, eu preciso recolher pelo menos uma contribuição ao INSS. E assim eu fiz. Basta uma, tá, gente? Basta uma contribuição. Tá? E muita gente fica em dúvida, como é que eu faço isso? Onde é que eu lanço? Onde é que eu consigo lá gerar essa guia? Fique tranquilo, nós vamos colocar aqui produção, QR Code da Aqua. A Aqua resolve a tua vida, nossa academia Quanta de Educação Previdenciária, a nossa plataforma de educação, e que nós fizemos aí em parceria com a Soma Investimentos, inclusive. Abraço para a turma da Soma, abraço, que acreditou e acredita nesse projeto. Então, lá na Aqua você tem um guia, você tem ali um e-book com um passo a passo de como você faz esse pagamento. Na verdade, como é que você gera essa guia de pagamento, tá? Então, fique tranquilo, acesse a Aqua e ali vai estar tudo direitinho para não ter erro aí na tua declaração de IR. Vamos para mais uma? Bora lá. A portabilidade também conta como aporte para o benefício fiscal? Eu achei interessante, porque eu não tinha parado para pensar nisso. Gente, essa pergunta é muito boa, porque ela nunca circulou aqui, né? Não, pelo menos eu nunca vi. Não me lembro também. Nem nos nossos treinamentos e nem nada. Mas é uma ótima pergunta. Bom, vamos entender então o que é uma portabilidade, né? A portabilidade ela é prevista na Lei Complementar 109 de 2001, né? E é o movimento que eu faço transferindo um recurso de um plano para o outro. Simples assim. Primeira regra, esses planos, eles precisam ter a mesma característica tributária. Logo, eu não posso, por exemplo, fazer uma portabilidade de um VGBL
para um plano instituído ou para um PGBL. Né? Então, se os planos em que eu faço a portabilidade têm a mesma característica tributária, por se tratar de uma transferência de recurso, eles não são considerados como aportes. Em tese, quando eu fiz a contribuição lá no outro plano, eu já fui beneficiada da dedução fiscal. Então, esse recurso ele vem para cá e eu não utilizo novamente desse benefício. Quando que seria possível eu utilizar? Bom, se eu tenho um VGBL e eu quero trazer para o Precaver, por exemplo, né, eu não consigo fazer esse movimento. Perfeito. Então, como que eu posso fazer? Eu preciso resgatar lá e trazer para cá via aporte. Né? Aí, né, tem gente que vai dizer, eu estou fazendo uma portabilidade. Não está errado, porque eu estou transferindo dinheiro de um plano para o outro. Mas como eles têm características tributárias diferentes, eu preciso resgatar lá e trazer aqui. E essa entrada aqui entra como um aporte. Nesse caso, valeria para a dedução fiscal. Aí sim, muito bom. Pergunta interessante essa, Interessantíssima, eu gostei muito. Tem um racional aqui, interessante. E provavelmente foi feita por uma pessoa que já entende de previdência, já tem plano e quer usufruir um pouco mais aí do benefício fiscal. Espero que essa portabilidade tenha vindo para quanto? Por favor, né? Olha, se você tem um PGBL no mercado, lembra do PGBL pode fazer. Pode portar. Pode portar, tá bom? Isso. PGBL pode portar para quanto? Muito bom, muito bom. Vamos lá, gente. Estamos quase terminando. Meu Deus, mas passou muito rápido isso aqui. Ô, produção, vocês têm que dar mais tempo para nós. Hein? Vamos negociar mais tempo com a produção, né? Bate-papo tá bom. Tá muito bom. Eu tô gostando demais. Adorei as perguntas. Muito boas as perguntas. Vamos lá, mais uma. A Quanta tem algum simulador que mostra quanto dá para economizar no IR com aportes? Oxe, temos sim. Boa pergunta. A Quanta tem sim. Vamos lá, para quem já é participante dos planos da Quanta, certamente já viu esse simulador lá no nosso aplicativo, né? Inclusive, nessa fase, nesse momento de declaração de imposto de renda, existe se você abrir o seu aplicativo, já tem lá um pop-up que vai te direcionar justamente para esse simulador. Mas se não, lá na aba Serviços, você tem uma opção que é pagar menos imposto de renda. Ali dentro tem um simulador que ele já vai fazer a leitura, na verdade, já vai trazer esse cálculo pronto para você, de quanto que você contribuiu ao longo do ano e se você vai chegar lá no final do ano com um valor ali, né, de 12%. Importante, o valor da tua renda está atualizado lá, porque é com base nisso, com base no teu cadastro, que ele faz toda essa projeção, mas igual é possível você editar os dados ali. Não sou participante ainda. Como é que eu faço, né? Então, você pode entrar lá no nosso site, www.quantaprevidencia.com.br e buscar lá nos nossos simuladores, simulador de benefício de IR, tá? Lá você vai brincar com os dados, os números, e ele vai te dizer exatamente quanto que você tem que contribuir ao longo do ano para poder usufruir do benefício fiscal. Boa, tá aí o caminho para você. Conte com a gente, conte com a Quanta Previdência. Estamos à sua disposição para te ajudar a pagar menos IR. As últimas duas perguntas, mas passou rápido. Passou rápido demais. Essa também é muito boa. É verdade? Então, se a pessoa está dizendo é verdade, porque alguém contou. Alguém contou. E às vezes chega meio torto. Será que é fato ou mito? É fato ou mito, hein? Podia ter até uma sessão dessa no podcast. Podia, né? Fato ou mito sobre a Previdência. Vamos fazer o próximo? É verdade ou mito? Isso. É uma boa essa. Boa. É verdade que eu vou pagar imposto 2 vezes? Se eu declarar o meu plano de previdência no IR, vou pagar 2 vezes? Eu acho que tem uma confusão aí nesse entendimento, Também acho. O que será que ele quis dizer? Bom, vamos por partes, né? Uma vez que eu faço contribuições para o meu plano de previdência, a gente chama isso de fase de acumulação ou fase de contribuição também, né? Durante esse momento, eu não estou pagando nada de imposto de renda. Perfeito. Pelo contrário, eu estou deduzindo. Exato. Está diminuindo. Está diminuindo. Eu estou informando lá na minha declaração anual, olha, receita estou pagando aqui meu plano complementar, hein? E aí, em troca, o governo me deixa pagar menos imposto. Então, pelo contrário, nessa fase de acumulação, eu não pago o imposto. Eu diminuo, eu abato da base de cálculo. Em alguns casos, eu até restituo.
Então, o primeiro entendimento é esse. Quando que eu vou pagar imposto em cima de um plano de previdência? No momento do recebimento, né? E aqui, momento de recebimento, a gente pode entender como a conversão do saldo em renda, ou seja, uma renda de aposentadoria, ou um resgate. Né? Então, se eu converto o meu saldo em renda mensal, significa que eu tenho um recebimento periódico mensalmente, né? Então, renda, imposto sobre renda. Então, nesse momento, eu vou ser tributada com base na tabela oficial da Receita Federal, a mesma aquela que incide sobre os nossos salários. Se eu vou fazer um resgate, e aí esse resgate, ele também pode acontecer na fase de contribuição. Né? Então, se o dinheiro está saindo do meu plano de previdência e vindo para o meu bolso, ali vai incidir uma tributação. Porém, enquanto eu estou contribuindo, não. Isso é muito legal, Wagner, porque diferente dos fundos de investimento, onde a gente tem come-cotas, né? Hoje, os fundos de investimento, sejam eles de curto ou médio prazo no mercado, você tem ali o chamado come-cotas, que é uma mordidinha do leão, né? 2 vezes por ano, maio e novembro. Maio e novembro, muito bem, que corresponde a um percentual do seu ganho de capital, né? Às vezes 15%, às vezes 20%, dependendo ali da modalidade do fundo, né? No plano de previdência não existe come-cotas. Né? Isso é muito importante entender, porque não é só a mordidinha do leão que está saindo do teu saldo, né? Mas é a rentabilidade que você deixa de ganhar sobre aquele valor que está saindo. Então, num plano de previdência em que não existe come-cotas, o saldo acumulado ele se torna muito maior. Perfeito. Sim, porque parece uma mordidinha, mas só que ao longo de 20, 30 anos é uma mordidona. É mordida grande. Exatamente. Faz diferença, né? Faz sim. E muito legal que a Mai comentou aqui, eu costumo dizer assim, que plano de previdência você não paga. Né? Você contribui. Pagar, você paga a conta de água, não é? É um investimento, né? Isso! O dinheiro é seu, está rendendo, você vai receber lá na frente. Exatamente. Né? Agora, a conta de água, conta de luz, você paga mesmo, né? Mas não é o caso da Previdência. Então, enquanto você contribui, fase de contribuição, não paga nada de imposto de renda, né? Não, pelo contrário. Muito importante reforçar isso. Última pergunta, então, para a gente encerrar. Eu ouvi dizer que os planos fechados de previdência são mais vantajosos que os abertos. Opa, essa pessoa já recebeu alguma informação aí de previdência. É verdade? Por quê? Por quê? Por quê? Eu poderia simplesmente dizer que sim. Né? Mas para que quem está nos ouvindo e nos assistindo possa tirar suas próprias conclusões, vamos trazer aqui alguns argumentos, algumas explicações, né, da forma mais didática possível, né, mas é importante a gente entender tecnicamente como é que esses planos eles são arquitetados, né, como é que eles são administrados também, né, para a gente poder chegar a essa conclusão, se é melhor, se é pior, né? E, em essência, em termos de estrutura, o que uma previdência aberta se difere da previdência fechada? Basicamente, a gente vai entrar no quesito segurança aqui. Por quê? Porque numa previdência aberta, eu tenho um plano constituído pela modalidade CV, contribuição variável. Em prática, significa o quê? Eu tenho, na fase de contribuição, uma previdência vinculada ao CPF do participante, porém, na fase de recebimento, essa previdência não mais fica vinculada no CPF do participante e passa a ser vinculada ao CNPJ do fundo. Né? Quem administra é o fundo de investimento. Enfim, a instituição, né? Qual que é a diferença de uma previdência fechada? A previdência fechada, eu tenho uma estrutura de contas individuais vinculadas no CPF do participante, tanto na fase de contribuição quanto na fase de recebimento. Parece ser muito sutil essa diferença, Wagner, mas o que está pegando aqui é a própria segurança da tua reserva financeira. Por quê? Quando eu tenho uma reserva financeira que está vinculada no meu CPF, não importa a fase do plano, aquele recurso é meu. Então, se porventura eu venha a falecer, todo aquele recurso vai ser repassado para os meus beneficiários, né? Para os meus herdeiros legais. Se eu estou num plano aberto, numa fase de recebimento, por exemplo, do qual o recurso já está no CNPJ do plano,
aquele recurso não é mais meu. Aquele recurso é do fundo. Logo, se eu falecer e se eu não contratei uma renda com algumas garantias, aquele recurso fica para o fundo. Você tem a garantia da renda, mas não tem a garantia do saldo. saldo. E isso é uma prática que funciona da seguinte forma: aqueles que vão falecendo primeiro vão deixando seus saldos para aqueles que vivem mais. Né? Enquanto que num plano fechado, como é o caso dos planos da Quanta, esse recurso ele fica aqui, a Quanta não pode ficar com nenhum centavo desse recurso, nem os nossos instituidores, né, os nossos distribuidores. Esse recurso vai ser pago até o último centavo para os beneficiários que aquele participante deixou estipulado ali no momento da adesão. Isso é a prova que não visa lucro. Perfeito, Wagner. E aqui existe outra coisa também. A gente falou agora do aspecto segurança. Vamos falar um pouquinho do aspecto comercial, né? Quando você contrata um plano aberto, um plano de banco ou de seguradora, assim como qualquer outro produto bancário, ele tem finalidade lucrativa. Logo, você tende a pagar taxas mais altas, taxas de administração, taxas de performance. Essa taxa, por exemplo, a taxa de administração, ela incide sobre o patrimônio total do plano. Né? Então, se eu estou lá com um saldo acumulado de R$100 mil, todos os anos vai incidir aquela taxa de administração sobre o meu patrimônio. Então, que mais impacta. Exatamente. Quanto mais alta a taxa, maior o impacto que eu tenho no meu saldo. Né? Então, fuja de taxas de administração muito alta, porque elas impactam diretamente o teu saldo, né? Então, Wagner, basicamente essas são as diferenças, né? Eu gosto sempre de trazer a diferença estrutural e a diferença comercial, porque muita gente, quando vai optar por um plano de previdência, olha só para rentabilidade. E rentabilidade, tem uma máxima, né? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, embora indique ali uma boa gestão do plano, né? Isso precisa ser reconhecido, mas não é tudo. Eu preciso olhar, claro, se esse plano está rendendo bem, se está tendo indicadores bons, né, de referência de mercado, mas eu também preciso saber se é um plano seguro. Perfeito. Nesse aspecto, sem dúvida nenhuma, o plano instituído fechado é o mais seguro do mundo. Eu gostei demais da sua resposta e eu fiquei pensando em algo que já me disseram uma vez, não sei se tu já ouviu, hein? Ah, plano fechado deve ser muito ruim, porque eu fico fechado, parece que eu estou trancado, sabe? E aí é que o nome não ajuda. O nome não ajuda muito, né? Ajuda. Mas vamos mudar a percepção, vamos colocar fechado com sinônimo de blindado, sinônimo de segurança. Isso, né? boa. Pronto. Aí assim a gente ressignifica esse conceito. Eu ouvi isso certa vez. Gente, plano fechado não quer dizer que você não pode fazer mais nada, tá? Muito pelo contrário, pode resgatar lá na frente, se cumprir da carência. E, claro, a principal finalidade é você entrar em benefício, se aposentar, ter uma renda bacana. E a taxa de administração é muito menor do que a média do mercado. Gente, eu adorei demais esse bate-papo. Não, toca aqui. Aqui. Aê, produção! Ó, gostei, viu? A gente tem que marcar outro bate-papo aqui com a Mai. Eu quero agradecer primeiro você que mandou a sua pergunta, a sua dúvida. Você enriqueceu esse episódio. Muito obrigado. Se alguma coisa ainda não foi esclarecida, olha, manda pra gente aqui nos comentários. Os nossos especialistas terão o prazer de responder a você. E, claro, agradecer a Mai, que dedicou esse tempo para nos abrilhantar aqui com seu conhecimento. Muito obrigado. Adorei bater esse bate-papo aqui contigo. Eu que agradeço. Para mim é sempre uma honra estar aqui conversando contigo, Vaguinho, com o pessoal que nos assiste também. E tô sempre à disposição. Vamos fazer aquele mitos e verdades, né? Ah, é muito bom. Vamos fazer? Vamos. Bora. Assunto tem. Não falta. Boa produção, vamos marcar a produção. Então, para você que esteve conosco nesse episódio, muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Gostou aí do episódio? Deixa o teu like. Olha, lembrei de uma pessoa que precisa ouvir sobre isso aqui. Então, encaminha para ele, encaminha para ela. Também se inscreva aqui no canal. Dessa forma, você fica por dentro de todas as novidades. E eu te aguardo no nosso próximo episódio. Até lá, um abraço.